Vou convidar você para abrir a sua Bíblia, para refletirmos na palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, um texto bem conhecido, um texto que fala do momento da ressurreição do Senhor, da ressurreição de Jesus, no encontro com os discípulos no caminho de Emaús, e o texto é Lucas 24, do 13 até o 35. Então vamos ler, já está projetado, você que está com sua Bíblia também pode acompanhar na sua Bíblia. E o texto, ou relato de Lucas, diz assim: nesse mesmo dia, dois deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam comentando tudo o que tinha acontecido. E enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? E eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? E Jesus lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. E então entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por podermos agora abrir a tua palavra e com liberdade podemos ler, mas, Senhor, queremos ter os teus olhos para podermos enxergar daquilo que o Senhor quer nos ensinar, quer nos mostrar. Então, ó Pai, ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos entender da tua palavra. Abre os nossos ouvidos para que possamos te ouvir e toda a palavra possa cair no nosso coração e produzir frutos na nossa vida, nos dando crescimento, nos dando maturidade. Senhor, nós pedimos desta bênção, que, ó Deus,
a palavra que lemos, ela possa, ó Deus, chegar aos nossos corações cumprindo os teus propósitos, é a tua palavra. E nós sabemos que não volta vazia. Então, ó Deus, cumpre o teu propósito e nos abençoe, ó Pai. E através dela também nos prepare para o momento da comunhão que teremos na mesa do Senhor. Ó Deus, e nos fortaleça, é a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom, esse mês nós vamos falar sobre a igreja na perspectiva do reino de Deus. É o tema que as nossas crianças vão estar trabalhando. Mas eu quero falar com os irmãos, quero meditar com os irmãos sobre a caminhada do reino. E quando nós falamos da caminhada com Jesus, que já foi também o nosso tema do ano passado, a nossa visão tem que mudar diante da vida. E Jesus, ele foi uma pessoa que sempre desafiou a lógica do seu tempo. Ele sempre propôs para os seus discípulos um olhar diferente diante da vida, diante das coisas que aconteciam, diante das circunstâncias nas quais eles estavam inseridas. Justamente ele propunha um olhar diferente para que cada um dos seus discípulos pudesse ou continuasse a viver, continuasse a tocar a vida para frente, não é? E não desanimasse diante da vida. O que nós vemos aqui é que Jesus, no seu ministério, ele não teve medo de confrontar as ideias vigentes, né? E principalmente quando percebia que aquilo que as pessoas estavam falando, estavam pregando, aquilo que as pessoas pensavam, na verdade, aquelas ideias, aqueles valores não eram produtores de vida. Quando Jesus percebia que aquilo, na verdade, não levava as pessoas a uma vida plena. E quando isso acontecia, Jesus justamente propunha essa mudança de foco, essa mudança de perspectiva, ele propunha essa troca de lentes, né, para que as pessoas enxergassem a vida de uma forma mais larga, pudessem perceber, né, que diante das situações da vida, nós podemos enxergá-las de diversas formas. E principalmente de uma forma muito importante, que é quando nós conseguimos enxergar na ótica de Deus, na perspectiva do reino de Deus, na perspectiva daquilo que Deus nos ensina pela sua palavra, o Deus se manifesta dentro da nossa vida e da nossa história. E quando a gente está falando sobre isso, é justamente porque a nossa vida não é diferente desses dois discípulos que estão aqui, desses dois discípulos que saem de Jerusalém frustrados, decepcionados em relação à morte, à crucificação de Jesus. E vão encontrá-lo nesse caminho. A nossa vida não é diferente, primeiro, porque como aqueles dois discípulos que estão indo para Emaús, para aquela aldeia onde eles moravam, né, saem de Jerusalém, vão com o coração apertado, né, chateados, decepcionados. Quantas vezes você não vem aqui para a igreja dessa forma? Quantas vezes a sua semana não é dessa forma? Com o coração apertado, né? Um sentimento de derrota, um sentimento de frustração, né? Até muitas vezes com aquele sabor de desesperança, olhando para a vida e perguntando, será que tem uma resposta? Será que tem algum jeito de resolver essa questão da minha vida? Primeira coisa é que nós somos parecidos com eles. A segunda coisa é porque nós podemos olhar para esse texto, né, dentro dessa perspectiva, porque a nossa fé também nos leva a entender que essa experiência que aconteceu com eles acontece conosco. O mesmo Jesus, o nosso Salvador, o Cristo da nossa fé, ele também não é alheio a nós. Ele não é inerte diante
das nossas situações, mas pelo contrário, Ele também vem ao nosso encontro, Ele se faz presente na nossa vida, e Ele está, sabe, antes de qualquer coisa, ao nosso lado, e até mesmo à nossa frente, né? E mostrando que diante da vida há sempre um outro caminho possível, para nós enfrentarmos todas as nossas lutas, que há uma outra forma possível de se viver enfrentando as dificuldades. Foi a palavra dele, quando da sua ressurreição e da sua ascensão: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês. É uma presença espiritual, e ele mesmo tinha dito: olha, eu vou, mas eu estarei através da presença do Espírito Santo, que vai ser o consolador, vai ser o companheiro de vocês dentro dessa jornada, né, dentro da nossa vida. Então, quando nós olhamos para esse texto, né, ele vai nos inserir diante da nossa própria realidade da vida, das lutas que nós passamos, e nós podemos trabalhar, ou seja, podemos olhar esse texto e entender que quando Jesus se faz presente na nossa caminhada, Ele também trabalha conosco, Ele trabalha com a nossa vida, trabalha com cada um, para que a nossa vida possa ser olhada numa nova perspectiva e tenha também uma nova configuração. De entendermos que nós não podemos, não devemos viver, né, desesperançosos diante das situações da nossa vida, né? É isso que ele vai nos ensinando. Então, nós olhamos aqui para o nosso texto, né, e vamos pensando aqui no texto que nós acabamos de ler agora, e o que nós podemos aprender, ou qual é o desafio que esse texto nos traz nesta noite? É justamente enxergar a vida na perspectiva do reino de Deus. E o que Jesus vai nos mostrar acerca de enxergar a vida na perspectiva do reino de Deus? Então, se você está com a sua Bíblia aberta aí, por favor, fique acompanhando esse texto que nós acabamos de ler, e eu quero chamar a sua atenção para esse momento, para esse encontro, e fazer você pensar aqui junto comigo essa experiência dos dois discípulos de Emaús. Vamos lá, vamos retomar aqui o texto. Bom, os dois discípulos, como nós falamos, estão retornando de Jerusalém para Emaús, tristes, sem esperança, e Jesus entra na caminhada, e o que Jesus faz? Ele pergunta para os discípulos: o que vocês estão conversando? Né? Por que vocês estão aí conversando? O que aconteceu, né, que está gerando essa conversa de vocês? Aliás, estou achando que vocês estão assim, tão desanimados, né? E você vê que Lucas fala o seguinte, que eles estranharam aquilo que Jesus estava perguntando, né? Justamente eles estranham: mas você não está sabendo o que aconteceu? Você não está sabendo de tudo que aconteceu nos últimos dias? Né? Parece que você não lê jornal, não abre lá não ouve rádio, não liga a televisão, não abre o site da internet, você não faz isso? Né? Quer dizer, eles estavam ali e eles estranham, né, que Jesus, né, só faz perguntas. Né? Por que vocês estão tristes? O que aconteceu? Quais foram os fatos? Né? E aí eles vão começar a conversar com Jesus. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Se você olhar para o verso, né, dos versos 15, 16 e 17, Jesus faz falando isso e perguntando, né, o que vocês estão falando pelo caminho? Verso 17, um diz lá: olha, mas você é o único que não sabe das coisas que aconteceram. E Jesus fala: o que aconteceu? Quais fatos? Né? E Jesus vai, né, perguntando. E aí, nos versos seguintes, eles vão contando, né, a história daquilo que, na verdade, aconteceu. Né, e vão falando para Jesus. Né? Até o verso 24, eles vão explicando: olha, nós esperávamos que ele fosse redimir Israel, que ele fosse tomar o trono, né, de Israel, os romanos fossem expulsos, e nós teríamos a nossa nação novamente independente. Né?
Agora, preste atenção numa coisa. Quem é que chega ali na estrada e começa a conversar com eles? Jesus. Quem é Jesus? Para você, cristão, quem é Jesus? Quem é? Deus. É o Deus encarnado. É o Deus que nós temos como, na nossa visão de fé, que é onipotente, onipresente, onisciente. Ele chega e fica fazendo perguntas. Ele não podia chegar e dizer, presta atenção, sou eu. Jesus, estou aqui, estou vivo, olha aqui. Ressuscitei, estou aqui com vocês, pode ficar tranquilo, aquieta o coração. Não podia fazer isso? Seria muito simples fazer isso? Não é? Pode aquietar o coração, já estou aqui. Não é assim que a gente faz com os filhos, com as crianças? Não chora, mamãe está aqui. Não chora, papai está aqui. Não é assim que a gente faz? A gente sempre vai acolher, levar segurança. Né? Mas não. Jesus chega e só fica fazendo perguntas para eles. Já parou para pensar nesse Jesus que acompanha você e só fica fazendo perguntas para você? E não te dá respostas? Já parou para pensar nisso? Porque às vezes a gente tem uma visão de Jesus, né? Que a gente quer que Jesus esteja conosco para quê? Para resolver todos os nossos problemas. Mas ele não vem do jeito que a gente quer e eles ficam, né, fazendo perguntas para nós. E é isso que eu quero pensar com você sobre esse texto, né? Que na nossa caminhada com Jesus, na nossa caminhada do reino, nós precisamos entender que Jesus nem sempre se faz presente para de imediato resolver os nossos problemas. Nem sempre Jesus, que está do nosso lado, ele se torna como que uma babá, né, que está ali correndo para resolver os nossos problemas, mas antes de nos ajudar a resolver os problemas, ele vem para instigar o nosso pensamento. Para fazer a gente pensar, para fazer a gente refletir, para a gente amadurecer, sabe? Nessa caminhada com aqueles homens, Jesus não respondeu nada. Ele, na verdade, fez com que o pensamento, o raciocínio daqueles dois discípulos fosse instigado. Eles ficaram, sabe, inconformados quando Jesus perguntou, mas o que aconteceu? Mas você não sabe das últimas coisas que aconteceram? Né? Você não sabe? E Jesus fala, estou vendo que vocês estão bem aflitos aqui nessa conversa. Mas Jesus não deu resposta. Jesus não falou, olha, eu estou aqui, sou eu, fiquem calmos, fiquem tranquilos. Né? Sabe? Não. Jesus está ali para mostrando que muitas vezes Ele não está ao nosso lado para resolver os nossos problemas de imediato, para trazer respostas para nós, para tirar as nossas vidas, mas primeiro Ele quer que o nosso pensamento seja exercitado, o nosso raciocínio, a nossa memória, e Ele quer instigar isso dentro do nosso coração, sabe? Na verdade, Ele sabia muito bem o que estava no coração e na mente daqueles dois discípulos. Mas o que Ele faz? Ele faz um exercício com aqueles dois discípulos. Olha, antes de eu dar qualquer resposta para você, vamos pensar juntos? Vamos pensar? E veja que do verso 25, né, a partir do verso 25 até o verso 27, primeiro ele repreende aqueles dois discípulos e diz, nécios, tardos de coração, tolos que vocês estão sendo. Porque olha, por que vocês demoram a crer, sendo que vocês já ouviram tudo aquilo que os profetas tinham falado a meu respeito? Acaso Cristo não tinha, né, que sofrer essas coisas para depois entrar na sua glória? Né? Então, na verdade, Jesus coloca-os num processo de lembrar, de refletir, para que nesse exercício o coração deles fosse fortalecido e a fé fosse fortalecida para que essa angústia não tomasse conta
do coração. Mas o que acontece com a gente? Quando nós entramos nessa história, né, nós entendemos, né, o quanto nós somos parecidos com esses dois discípulos, porque, na verdade, nós vivemos a nossa vida, né, com pressa. A nossa vida hoje é marcada pela pressa. Você concorda comigo? Né? O quanto que a gente é apressado. Nós temos uma pressa hoje para resolver tudo para ontem. Não é mais ou menos assim? Sabe? Nós ficamos considerando as nossas necessidades como necessidades urgentes, e aí nós colocamos Deus nas nossas urgências para que Ele resolva as nossas questões de maneira urgente. Deus tem que se encaixar aqui nas minhas questões, nas minhas urgências, e Ele tem que resolver rapidamente. E aí você descobre uma coisa, que Deus não está com pressa. E talvez seja essa uma das nossas angústias, quando a gente descobre que Deus não tem pressa. Não é verdade? Como nós falamos na quinta-feira, trabalhando a questão da perseverança, um dos detalhes, quando nós falamos a questão do nosso tempo, que na verdade, o grande problema nosso é que nós trabalhamos a nossa vida a partir do cronos. Nós contamos os segundos, os minutos, né, as horas, os dias, as semanas, os meses. Não é assim que a gente faz? A gente fica contando, contabilizando. Quando é que vai chegar, quando que vai ser. E de certa forma, né, quando eu vejo como que a gente age diante da vida, eu percebo que muitas vezes a gente é tão parecido com as crianças. Não é assim? Já saiu para viajar com criança? Né? Vamos viajar? Vamos viajar. Né? Criança é uma bênção. Né? Vamos viajar. Né? Prepara a viagem, sai daqui, chegou em Birigui, mãe, estou com fome. É assim? Não é assim? Mãe, estou com fome. Mas você acabou de comer. Mãe, estou com fome. Né? Aí ela come. Quando chegou em Penápolis, ela fala assim, chegou? Não, filho, tem 5 horas de viagem ainda. Mas é assim, criança é assim, e às vezes você percebe como que a gente também, né? Jesus às vezes fala, não pode ser criança. É aquela questão, nós vamos vivendo a vida, né, com essa questão da urgência para a nossa vida, querendo que Deus resolva tudo rapidamente, mas Ele não está, né, com essa mesma pressa que nós estamos. E por que Jesus não está com pressa? Sabe? Porque Jesus sempre está mais interessado no nosso coração do que na nossa pressa. A primeira lição que esse texto chama para nós é que Jesus está muito mais interessado no seu coração, em fortalecer o seu coração, e instigar o seu pensamento para que o seu coração se fortaleça, do que essa pressa que você está tendo para resolver todas essas coisas, né? Porque a grande questão que Jesus está colocando aqui para aqueles dois discípulos, né, não é se eu e você, se eles ali naquela caminhada, né, eles estavam com dúvidas. Jesus não está preocupado se você está com dúvidas, né? A questão é, Jesus quer fortalecer o nosso coração, porque Ele quer que eu e você saibamos viver sem ter respostas. E quando não vem resposta? E quando não vem resposta? Sabe? E nós não vamos ter todas as respostas. Quando chega um diagnóstico médico, quando vem um problema, e a gente fica, e agora? Não tem a resposta. E Jesus quer que a gente saiba viver sem ter todas as respostas na vida. Essa é a questão que Ele está colocando para os seus discípulos, para fazer a gente pensar. Sabe, a questão é que Jesus quer que a gente aprenda a viver tendo muitas perguntas no coração.
E quantas perguntas que a gente carrega no coração? Senhor, minha família. Senhor, minha saúde. Senhor, meu trabalho. Senhor, quantas perguntas têm chegado no seu coração e tem feito você pensar, e agora? O que é que vai acontecer? O que vai ser? Senhor, né? E a gente vai vivendo, a gente quer viver com essa pressa, porque a gente quer essa resposta logo para não ficar, né, com nenhum questionamento, não ficar com nenhuma angústia. E aí o que vai acontecendo? A gente vai vivendo essa correria, sabe? Eu fico olhando para os irmãos aqui, né? Sempre dou uma olhadinha, assim, às vezes o pessoal prestando atenção, né? Eu fico, será que eles estão prestando atenção em mim? Né? Ou será que ele está olhando assim para mim e pensando, nossa, eu tenho que entregar um trabalho, estou com uma meta para quarta-feira, como é que vai ser? Né? Eu tenho que comprar tal coisa, está faltando dinheiro para pagar aquele boleto. O que você está pensando agora? Você está prestando atenção em mim ou você está lá na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira? Não é assim? Hã? Hoje nós vivemos esse tempo. Então, quantas vezes a gente, né, percebe, né, nós vivemos debaixo de uma tentação muito grande. Né? Você está aqui, de vez em quando, eu vejo assim, de vez em quando os irmãos puxam aqui o celular. Quanto foi o jogo? Gente, eu já vi, é triste falar. Há uns anos atrás, no mês de dezembro, acho que novembro, não me lembro bem, segundo turno de eleição, lembro de uma pessoa aqui num culto de corpo presente. Sabe? Já viu o culto de corpo presente? Só está o corpo. Não é o coração, o espírito, a alma, está tudo longe. E ali tentando saber o resultado da eleição. E o mais engraçado é que quando saiu o resultado, a pessoa saiu brava da igreja. Porque o candidato dela não ganhou. Eu fiquei pensando assim, perdeu tempo aqui. Perdeu tempo para aproveitar um momento tão gostoso de comunhão, de ouvir a palavra, né? Mas ele entrou preocupado, com a pressa, querendo resolver essa questão que para ele era urgente. Quem tinha que ganhar a eleição? Quem não lembro se era para ser presidente da república, se era para ser prefeito da cidade. Né? E a gente vive às vezes nessa luta, nessa correria nossa aqui, né? Correndo de lá para cá, a gente vai de lá para aquele momento. E essa vida terrível nossa, querendo respostas. E eu confesso para os irmãos, quando eu falo isso, eu estou falando para mim mesmo. Eu demoro menos de 10 minutos para chegar no meu trabalho. Todo dia de manhã, né, o Fusquinha sai aqui da garagem, animado para trabalhar, né, correndo, né, 7 minutos, 8 minutos. E às vezes eu estou correndo e querendo passar para a esquerda, passar para a direita. Quando eu vejo, estou numa avenida, aí o Espírito Santo fala assim, Márcio, você vai ganhar 15 segundos, 30 segundos no máximo. Para um pouquinho, rapaz. Vamos começar com mais calmo o dia. Vamos começar mais tranquilo o dia. Vocês pensam que Deus não dá uns puxões de orelha? Dá. Para querer correr, rapaz. Aí de repente eu encontro alguém, ô pastor, vi o senhor de Fusquinha lá na avenida, era eu mesmo, né? Não deu nem para cumprimentar, né? Era eu mesmo, né? Era eu mesmo. Mas Deus está me adestrando. Porque a gente tem que parar e entender que a vida não é do jeito que a gente pensa. Não é no ritmo, não é na agenda que a gente faz, né? E Jesus entra nessa caminhada, Jesus entra na história daqueles 2 discípulos, e ele não tem pressa. Ele não tem a pressa dos discípulos. Né? Ele tem um desejo de que na estrada da vida eles caminhem pensando, refletindo, entendendo
daquilo que Deus está fazendo na história deles. Né? Jesus entra no caminho daqueles dois homens, e eles estão ali com inúmeras dúvidas, né? E Jesus é a resposta para cada uma daquelas dúvidas. Mesmo assim, ele não responde, mas ele permite que aqueles dois discípulos caminhem com o benefício da dúvida, né? Eles caminham dessa forma. E às vezes você pode estar olhando e ouvindo aquilo que eu estou falando, né? E questionando até essas palavras. Mas sabe por quê que às vezes a gente questiona? Porque às vezes a gente ouve de um evangelho, né, que é colocado para nós com uma mensagem de que a hora que Jesus entrar na sua vida, você não vai ter mais problema. Eles esquecem aquilo que Jesus falou lá no Evangelho de João: no mundo vocês vão ter aflições. Às vezes falam: não, ó, você vai receber Jesus na sua vida, seus problemas se acabaram. Hã? E aí você, opa, isso aí que eu quero para a minha vida. É isso mesmo que eu quero para a minha vida. E aí, de repente, na caminhada, você percebe que não é bem desse jeito. Aí você olha para o marido com quem você casou e fala assim: olha, o meu príncipe encantado. Né? E aí você vê umas verruguinhas assim: está virando sapo. Né? Aí você olha para a mulher e fala assim: ah, minha grande princesa, né? Eu não vou falar nada das mulheres não, tá? Eu tenho amor à vida, né? E aí você achou que ia ser aquela equação, né? X mais Y igual a Z, tá tudo certinho. E aí vem o filho problemático. Filho que vai dar dor de cabeça para a gente. Aí no trabalho está com problema, não está dando certo. E aí começam a acontecer aquelas coisas, né? E aí vem as dificuldades, às vezes as dificuldades financeiras, né? Mas o que acontece, né? Mas você percebe que não foi daquele jeito que falaram para você que ia ser a vida com Jesus. Mas na verdade, Jesus não prometeu isso. Jesus nunca prometeu isso. Como eu falei, ele diz: vocês vão ter problemas, porque na vida nós somos, né, nós estamos constantemente diante de lutas e problemas. Né? E na verdade, não aconteceu essa família, como eles falam, de margarina, né, de comercial de margarina, essa coisa tão perfeitinha que as pessoas falaram que ia ser a sua vida, e não aconteceu porque a proposta de Jesus não é resolver de imediato os nossos problemas, mas a proposta de Jesus é sempre estar consultando o nosso coração, sabe? Não é resolver de imediato as nossas questões, mas é fazer com que eu e você nós continuemos caminhando a despeito das coisas que nos afligem. É isso que Jesus vai nos ensinando. A proposta de uma caminhada na perspectiva do reino de Deus é justamente fazer a gente continuar caminhando, mesmo que as perguntas não sejam respondidas, mesmo com tantas dúvidas que a gente tem, com aquilo que a gente espera, com aquilo que a gente sonha, a gente não sabe o que vem pela frente, mas a gente não desanima, e é assim que o reino acontece dentro da nossa vida. Essa presença de Deus, essa presença do reino de Deus justamente acontece nessa conversa que nós podemos ter o tempo todo com Jesus, porque essa é a grande bênção, da gente poder ter Jesus ao nosso lado o tempo todo e podermos conversar com Ele o tempo todo. Contarmos para Ele como os discípulos fizeram. Sabe? Mesmo sabendo que nós não vamos ter resposta, mas sabendo que quando Ele vai do nosso lado, Ele faz a nossa mente, o nosso raciocínio ser exercitado e lembrarmos das promessas, das palavras que Ele tem deixado para nós através da sua palavra, né? E tem uma outra coisa para a gente terminar, que esse texto nos mostra que é algo extremamente belo, é que muitas vezes nós não vamos ter respostas,
Mas na medida em que Jesus também instiga o nosso coração e nos faz pensar, tem uma outra verdade, é que Ele vai sempre conosco e vai nos levar para casa. Não foi isso que Ele fez com os discípulos? Ele vai conosco até a gente chegar em casa. Jesus naquele momento não responde às dúvidas, nem acalma o coração deles, mas Jesus vai com eles até que eles cheguem em casa. Ou seja, Jesus caminha com os dois até chegarem no lugar do conforto, no lugar da segurança. É isso que Ele está prometendo para nós aqui. Então a proposta do reino de Deus é muito maior do que pensarmos na fé, na religiosidade, na espiritualidade de uma forma simplista e imediatista, de que Jesus, a nossa fé em Jesus é para resolver todos os nossos problemas. E nós vivemos como que, né, numa situação de tranquilidade total. Mas não é isso que acontece. E Jesus, na verdade, entra na vida da gente para fazer a gente caminhar, justamente pensando, né, e nos levar para casa, ou seja, fazer a gente caminhar com segurança e chegar em paz para o nosso lugar. Andar com a gente, né, Ele anda com a gente a despeito da estrada onde nós estamos. E não foi isso que Davi aprendeu? Mesmo que eu tenha que andar pelo vale da sombra da morte, ou ainda que eu tenha que andar pelo vale da sombra da morte, o que ele fala? Eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Ele prometeu que vai comigo, Ele prometeu que caminha comigo. Mesmo que seja um caminho pedregoso, mesmo que seja um caminho montanhoso, mesmo que seja um caminho difícil, né? Ele promete que vai caminhar com a gente, né? Caminhar com cada um de nós, a despeito da estrada que nós estejamos trilhando. Às vezes uma estrada cheia de, né, como é que fala? De convergências, né? E muitas vezes a gente fica sem saber para que lado a gente vai com muitas placas, muitos sinais, né? E às vezes uma estrada confusa, problemática em que nós estamos, e Jesus fala, fica tranquilo que eu vou com vocês. Mesmo que às vezes essa estrada em que a gente está, sabe, uma estrada problemática, né? Ela é problemática porque nós é que criamos os problemas. Uma estrada difícil porque nós tomamos decisões erradas, uma estrada difícil porque nós criamos as confusões e às vezes nós esquecemos quem é o autor da confusão e nós só olhamos querendo que Deus resolva, né? Deus tem que resolver aqui os meus problemas, mas nós esquecemos, né, que muitas vezes esses caminhos são caminhos que Ele nos deixa para o nosso próprio crescimento, e Ele permite para o nosso próprio crescimento. Então, quando a gente caminha na perspectiva do reino, Jesus faz a gente pensar, como por exemplo Paulo nos ensinou, tudo é lícito, não é? Você pode fazer qualquer coisa, você tem a liberdade para fazer qualquer coisa, Deus não nos proíbe de nada, mas a pergunta que Paulo nos traz é, convém? Convém? Aquilo que muitas vezes nós pensamos em fazer, vai nos abençoar, vai me tornar uma pessoa melhor, vai me fazer ser uma bênção, qual o risco das minhas decisões? É isso que Jesus quer fazer conosco, que a gente possa entender que Ele vai conosco, mas que Ele vai também para que a gente saiba pensar, para que nós possamos amadurecer e tomar sempre as melhores decisões na vida. Caminhar, pensar, mas também guardar o coração. E é isso que o livro de Provérbios também nos fala, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, eu gostaria que você pensasse nisso hoje. Sabe, muitas vezes a gente vive a nossa vida achando que Deus tem que
fazer ou resolver todas as questões da nossa existência. E, na verdade, o que Ele quer nos ensinar é que Ele quer estar do nosso lado para que a gente cresça e saiba não somente resolver as questões da nossa existência, como também aprender a tomar as decisões corretas dentro da nossa vida. Hoje é um momento que nós celebramos a ceia do Senhor. Tomamos o pão, tomamos o cálice e vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Tá? O que Paulo fala lá no texto que nós geralmente trabalhamos aqui no momento da ceia, 1 Coríntios 11, né? O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, né? Distribuiu para os seus discípulos, da mesma forma, né, do vinho, e disse: comam, bebam, façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Né? É o exercício da nossa memória, né, de raciocinarmos, de participarmos da ceia. E nós temos uma canção que nós cantamos aqui, né, aquela que diz no nome forte de Jesus nos reunimos aqui, e ele fala que Jesus é o nosso anfitrião. Sabe o que é isso? É Ele que nos convida para vir à mesa, é Ele que nos convida para participar dessa mesa. E quando Ele nos convida, Ele está dizendo: olha, vem à mesa, vem participar, vem comer do pão, vem beber do cálice, vem fazer isso em memória de mim. Ou seja, né, vem para cá, não para buscar respostas, mas vem para cá justamente para instigar o teu pensamento e fazer com que você traga à memória aquilo que te dá esperança, como Jeremias nos ensina, né, através do livro de Lamentações. Ou seja, traga para a sua memória, por maiores que sejam as tuas lutas, os teus questionamentos, Jesus prometeu que vai estar conosco todos os dias. Amém? Jesus prometeu que vai estar cuidando da nossa vida todos os dias. Vai estar conosco. Eu não deixarei, nem abandonarei vocês. Vocês nunca vão estar sozinhos. Né? E Ele vai estar nos chamando, Ele nos chama a esse momento da mesa para lembrar que Ele está conosco, que Ele caminha conosco e Ele vai nos conduzir até o fim da nossa jornada. Né? E não somente até o fim, mas uma jornada de paz, mesmo em meio aos conflitos. Que a gente aprenda com os discípulos a caminhar na perspectiva do reino, tendo perguntas, né? Não tendo respostas, mas sabendo que Jesus nunca está distante de nós e está sempre, sabe, querendo conhecer o nosso coração para que Ele possa trazer para nós aquilo que realmente nos fortalece. Deus nos abençoe, Deus nos faça realmente firme, Deus nos faça firme nas suas promessas, na sua palavra, que é realmente o que deve sustentar a nossa fé.